Olá, seja bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Humanamente, espaço da Band News FM de acolhimento, cuidado, muita informação sobre saúde mental para você, ouvinte da Band News FM, programa que é uma parceria com o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP e está disponível também na versão em vídeo em todas as nossas plataformas digitais. Sempre com a melhor análise. Doutor Daniel Barros, tudo bem? Tudo bem, vamos hoje colocar um pé na modernidade, vamos falar com os jovens. Pensa que o Humanamente é programa só para pessoas mais maduras? Não, né? Vamos falar de temas que estão bombando nas redes sociais hoje, né, Roberta? Pois é, tendência apareceu nas redes, muita gente comentando, então a gente vai explicar por aqui. Você ouvinte, já ouviu falar? Sabe o que é Delulu? E como essa energia, essa vibração que está rolando aí nas redes sociais poderia te ajudar no trabalho, por exemplo? Olha só, esse termo ganhou força nas últimas semanas nas redes sociais, principalmente TikTok, LinkedIn também, e é uma abreviação de uma expressão em inglês que significa delirante. A Karine Roma, coordenadora das mídias digitais aqui da Rádio Band News FM, sugeriu esse tema pra gente e faz um resumo. Então, Karine, o que é o tal do Delulu? Oi, doutor Daniel. Oi, Roberta. Eu sou a Karine Roma, editora de digital na Band News FM. E hoje eu vim falar de um termo que tá bombando no TikTok nos últimos meses aqui no Brasil, que é o Delulu, que significa delusional. Bom, mas o que esse termo representa? É uma maneira de você ver a vida de uma forma mais positiva. Você começa a agir para você atrair coisas que você quer. Então, hoje eu quero ser uma influencer. Então, eu começo a agir como se eu fosse uma influencer. Abro meu Instagram, produzo stories, reels, vídeos, até que eu seja uma. Até quando uma coisa tá ruim, na verdade é uma coisa positiva. Então, você terminou um relacionamento, significa que você vai conhecer uma nova pessoa, ou que você vai entrar numa nova fase da sua vida. Se você perdeu o seu emprego, significa que novas oportunidades virão. E eu, Karine, consumo muito esse tipo de conteúdo. Quando eu tô nos dias mais baixinhos, assim, que eu tô um pouco na bad, esse conteúdo me ajuda bastante a ver a vida de uma outra maneira. E no fim das contas, eu quero saber se isso é bom ou não pra saúde mental. Porque eu conheço muita, mas muita gente que consome esse conteúdo também. Valeu, Karine. Obrigada pela sua participação aqui com a gente no Humanamente de hoje. Doutor, na internet a gente encontra esses relatos, mas assim, para quem está ouvindo o programa, acompanhando pelas plataformas digitais, pensando, isso é bobagem, nunca ouvi falar. Olha, esse termo, né, a hashtag do termo já conta com mais de quase, aliás, 3 bilhões de visualizações no aplicativo até o momento. Muitos influenciadores, influenciadoras também falando sobre como essa linha de pensamento está afetando positivamente as suas vidas. Como é que você vê o Delulu, doutor? É uma forma saudável de alcançar propósitos? Por que isso está surgindo? Interessantíssimo, assim, eu adoro fazer Humanamente, Roberto, porque eu aprendo, né? A gente se recicla, a gente mergulha aí nas tendências jovens. Eu teria dificuldade de ter acesso ao hashtag Delulu, até porque eu não tenho TikTok, Nem eu. né? E não saberia disso e ficamos sabendo aqui. Mas olha, tem tanta coisa interessante por trás dessa história que vale a pena a gente começar a descascar, assim, ponto a ponto. Primeiro, eu acho que é importante a gente entender o que significa, da onde veio esse delusional, né? O que é esse delirante? Eu vou falar dos aspectos positivos, eu acho que tem muita coisa legal, mas só pra gente separar aqui o que é o que, delirante, a rigor, se a gente pegar assim, o significado original da palavra, formal, significam ideias que são desconectadas da realidade. Então isso acontece nos transtornos psicóticos, por exemplo, na esquizofrenia ou num quadro psicótico de uma intoxicação por drogas, no transtorno bipolar, quando a pessoa se descola da realidade e ela começa a ter ideias que você não sabe de onde vem, uma explicação muito esquisita, porque ela não está inserida no raciocínio normal da pessoa. Às vezes ela até tenta explicar, não, é porque eu vi uma mexerica na árvore e aí eu soube que eu estava sendo traído, sei lá, alguma coisa assim, né? E é uma ideia muito fixa, uma ideia que você não consegue argumentar e que não tem essa sustentação na realidade. Então, essa é a origem da palavra delirante. É óbvio que o hashtag Delulu está sendo usado num outro sentido, mas eu entendo o sentido que ele está sendo usado aqui, que é também um certo descolamento da realidade.
conforme a gente viu a explicação, né? Bom, eu estou triste, eu vou agir como se não estivesse. Eu preciso dar uma levantada aqui sei lá, na minha aparência, eu vou agir como se fosse um influencer. É, e eu lembrei de uma frase do Tom Zé, é muito interessante, né? O músico. Sim. Dizia assim que, quando falavam para ele, pô, Tom Zé, você é inteligente, né, Tom Zé? Você é um gênio. Ele dizia assim, não, eu não sou gênio, eu sou japonês. Como assim? O que significa isso, Tom Zé? Fala, não, porque o gênio, ele sabe, ele simplesmente sabe, ele, né, não precisa fazer força nenhuma. O japonês, não. O japonês, já viu o japonês na escola? Ele senta e ele estuda e ele se esforça. Então eu não sou gênio, eu sou japonês. Quer dizer, eu ajo como uma pessoa inteligente, né? Então, eu acho que esse uso do Delulu como eu estou de uma maneira, eu tenho uma realidade, eu tenho um contexto, mas eu observo algo que eu gostaria, diferente, e vou agir nessa direção, eu acho que de fato pode ser positivo, sim. Pois é, eu li alguns especialistas, né, procurando definições, dizendo que o termo Delulu poderia ser substituído na psicologia pelos termos cocriação, programação mental, visualização criativa, falando desse hábito de mentalizar acontecimentos bons que poderia ser uma forma de pensamento mais saudável, desde que aconteça sem excessos e que venha acompanhada de ações. Mas como buscar esse equilíbrio também, né, doutor? Você acha que também essas definições se aplicam mesmo? E no fundo a gente está falando de motivação, né? A gente está falando de uma motivação, de você ver onde você está e ver onde você quer chegar e agir, esse que é o ponto, eu concordo com esse pessoal que comentou, agir nesse sentido. Não é assim, estou me visualizando no lugar mais alto do pódio. E aí eu vou lá na competição e vou chegar no lugar. Não, não vai chegar em lugar nenhum. Se você só ficar se visualizando no lugar mais alto do pódio e não treinar, não se esforçar, não agir como se fosse um campeão. Porque todo campeão de todo esporte fala, né? Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Não é isso? Você vê os grandes talentos do futebol, Fórmula 1, de qualquer esporte, os caras treinam demais, treinam demais. Então não é que eles têm só o dom. Eles têm um dom e se esforçam. Lógico que não é só pelo esforço que você vai virar um Kobe Bryant ou, sei lá, um Messi, mas se você agir como agem os campeões, você vai se esforçar mais e, obviamente, você vai melhorar a sua performance. Você pode não chegar lá no lugar mais alto do pódio, mas com certeza você fez uma bela caminhada e eu acho que é disso que a gente está falando aqui. Tem a ver com pensamento positivo, doutor? Tem a ver com otimismo? É algo nessa linha? Até pensando nesses treinamentos mentais que muita gente faz também. Pensamento positivo é diferente de otimismo. O pensamento positivo ele pode ser uma coisa meio ingênua, sabe? Ah, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Pensa no melhor. E aí, o que acontece? Que se você só pensa no melhor, você não se prepara para o pior. Porque o mar, ele agita, né? Desculpa se a gente dar notícia aqui para as pessoas, né, Roberto? Mas coisas ruins acontecem. As coisas não acontecem exatamente do jeito maravilhoso que a gente pensa quando pensa positivo. O otimismo é um pouco diferente. Sobretudo um otimismo mais realista, que é o que eu gosto, é você acreditar que é possível alcançar aquilo e se preparar para tanto. Eu falava muito disso quando a gente estava ali no começo da pandemia, e aí eu contava a história de um soldado americano que ficou preso, um de alta patente que ficou preso na guerra, e ele desenvolveu essa ideia do otimismo realista. Ele dizia que quem morria primeiro eram os otimistas. Quem morria na prisão eram os otimistas, que achavam, não, daqui a pouco isso aqui acaba, não precisa nem me esforçar, não precisa nem comer essa comida ruim, daqui a pouco vão soltar a gente. Esses eram os caras que não se preparavam. E ele dizia, não, eu acredito que no final das contas vai dar certo, mas eu não sei quando, então eu vou me preparar hoje, vou comer a comida, vou me exercitar, vou fazer o que eu precisar fazer para sobreviver. Então eu acho que esse é o objetivo, né? A gente trabalhar hoje para fazer o melhor, mas acreditando que o melhor é possível. Então esse é o otimismo realista que eu gosto. Doutor Daniel Barros, a gente viu a explicação da Karine, né? Também esses números enormes aí das hashtags viralizando o Delulu. Isso te lembra outras expressões dessas que surgiram nas redes sociais e até tendências que acabaram aparecendo nessas viralizações, mas que de alguma forma podem ajudar na saúde mental das pessoas?
Não lembro de nenhuma com essa característica, viu, Roberto? Eu achei bem interessante essa do Delulu, quem tá chegando no segundo bloco aqui, essa ideia de você ser meio descolado da realidade, assim, vem de delirante, né? E aí você fala assim, bom, eu não tô bem, mas eu vou agir como se eu estivesse bem, eu não estou, sei lá, animado pro trabalho, mas eu vou agir como se eu estivesse animado pro trabalho. E sabe que esse é um princípio, Roberto, que funciona. Tem até um livro muito interessante chamado As If, Como Se, de um psicólogo que eu gosto muito, chamado Richard Wiseman. Ele usa também evidências científicas para o nosso bem-estar no nosso dia a dia. E esse princípio As If, princípio como se, ele vai reunindo várias evidências de que se nós agirmos, ou quando nós agimos como se aquilo fosse realidade, isso tende a ter uma influência no nosso comportamento, na nossa percepção, até nas nossas atitudes. Tem uma expressão em inglês também interessante que fala I will fake it till I make it, né? Eu vou fingir até ser verdade. Então eu vou fingir que eu não estou triste. Eu vou agir como se eu não estivesse triste. Como é que eu estaria se eu não estivesse triste hoje? Bom, se eu não estivesse triste, eu estaria sorrindo, eu estaria cantarolando, eu estaria conversando com as pessoas. Então, apesar de estar me sentindo triste, eu vou agir como se eu não estivesse. E isso, de fato, tem um impacto positivo no nosso humor. E não só no humor, tem pesquisas que ele cita que são interessantíssimas, que com intervenções dentárias em crianças. E aí eles pediam ali para as crianças, talvez vai doer um pouquinho, mas eu queria que você reagisse normalmente para um grupo e para outro grupo dizia assim, eu queria que você fingisse que não está doendo. Reagisse como se não tivesse doendo, apesar de sentir dor. E, de fato, o grupo que agia como se não estivesse doendo tinha menos dor, de fato. Então, o nosso cérebro, o nosso corpo, ele tem essa via de mão dupla, né? Quando a gente sente alguma coisa, a gente se comporta de acordo com o que a gente está sentindo. Você está mais triste, você fica com a cabeça mais baixa, com a expressão mais séria, fica mais isolado. Se você está mais feliz, você fica mais empinado, né? Mais sorridente, interage mais. Agora, o inverso também acontece. Se você fica para baixo, acabrunhado, olhando para o chão, distante das pessoas, o seu cérebro interpreta a situação como se você estivesse mais triste. E o contrário também é verdade. Então, se você, de propósito, interage mais, sorri mais, fica mais para cima, o seu cérebro interpreta que, bom, as coisas não estão tão ruins assim. Por isso que eu gostei bastante dessa ideia. Claro, a gente falou no primeiro bloco, tudo isso tem que ser num certo limite, não é? Você também não vai se descolar totalmente da realidade, até porque isso pode ser contraproducente, isso pode te atrapalhar, você achar que está tudo maravilhoso, não se preparar para corrigir o que tem que ser corrigido, mas de forma geral pode ser um princípio bom para a gente aplicar com comedimento no nosso dia a dia, sim. E se a gente pensa em quem está buscando Delulu, doutor, a gente logo, né, vai imaginando as pessoas buscando mais confiança no trabalho, um humor melhor, mais otimismo, desejando ali que as coisas acabem dando certo. Isso tudo são caminhos também buscados na psicoterapia, por exemplo, ou até em tratamentos de transtornos mentais. Sem dúvida. Na psicoterapia e num movimento crescente das últimas décadas, que é a psicologia positiva, que é o uso do conhecimento científico gerado pela psicologia para trazer bem-estar para a gente, né? Para, sim, tirar sintomas, mas mesmo para quem não tem sintomas, para se sentir melhor. Você estava falando, né, de confiança no trabalho, de apresentações. Uma das coisas que eu aprendi apanhando, né? Aprendi tropeçando, mas vou dar essa dica aqui grátis para o nosso ouvinte, já para não precisar tropeçar o tanto que eu tropecei. É uma coisa que ajuda muito quando você precisa fazer uma apresentação, quando você precisa fazer uma palestra, apresentar algum trabalho. É você entender que, em princípio, as pessoas estão do seu lado. As pessoas estão torcendo por você. As pessoas não estão lá para te derrubar. A gente entra, né, numas assim, achando que o chefe tá lá só para derrubar a sua apresentação, ou que o professor tá lá só para te dar nota ruim. Isso é uma distorção absurda da nossa percepção. Em princípio, o chefe quer que você vá bem, porque se você for bem, a equipe dele vai bem e é melhor para ele também.
O professor que tem aluno que tira nota boa é um professor que está ensinando melhor. Então, em princípio, o público que está te vendo está do teu lado. Eles estão felizes de te ver ali. Se você entrar com essa perspectiva, bom, que bom para essas pessoas me verem falar, né? Sorte a deles verem aqui me apresentar. Isso te dá uma confiança e isso de fato se reflete em apresentações melhores. O ouvinte pode estar pensando, Daniel, você não conhece meu chefe, você não conhece meu professor, esse aí quer me derrubar de fato. Mas sempre vai ter alguém no grupo, na plateia, sempre vai ter mais gente do seu lado do que contra você. Foca neles. E isso que a gente está falando, doutor, tem alguma coisa a ver com neurolinguística? Algo que foi muito falado também há uns anos? Então, a ideia da programação neurolinguística, embora seja uma ideia muito bem intencionada, muitas das coisas que eles falam não são baseadas em evidência, né? E muitas das coisas que eles falam que são baseadas em evidências não são exatamente novidade. Então tem até uma brincadeira que se faz com outras propostas, e acho que serve para a PNL, assim, o que funciona não é novidade, o que é novidade não funciona. Não é que não funciona, mas não está absolutamente assim comprovado cientificamente. Agora tem princípios, Roberto, que se a gente para pensar, são milenares. Já vem das antigas filosofias, das antigas religiões, passaram pelas práticas do dia a dia, dos folclores, dos nossos avós, e do tipo, olha, engole o choro, levanta a cabeça e vai em frente. Né? Isso é uma coisa clássica que, obviamente, eu não estou dizendo que não pode chorar, tem lugar para chorar e a gente tem que acolher a dor, mas você precisa resolver, você precisa entregar ali alguma coisa, e você está não se sentindo confiante, haja como se fosse conseguir entregar, porque isso vai melhorar a sua probabilidade, a sua chance de ter um bom resultado. Só para os ouvintes que não conhecem, né, a programação neurolinguística tem algumas estratégias, né, de pensamento, Exato. Ela tem, por exemplo, princípios da terapia cognitiva. Né? Terapia cognitiva que vai tentar modelar os seus pensamentos, identificar os pensamentos que são ruins e trazer técnicas para melhorar a forma como você está pensando. Enfim, isso é terapia cognitiva, né? Você não precisa mudar de nome e colocar um rebranding só para poder convencer as pessoas. Então, tem coisas interessantes lá, sem dúvida nenhuma, mas a gente sempre tem que estar atento para o que é baseado em evidência. Doutora, a gente já falou sobre definição, comparamos até com outras tendências também. Agora, se a gente pensa no mundo corporativo, já que o Delulu também ganhou muito espaço no LinkedIn, pessoal falando que no mercado de trabalho faz muita diferença e tal, a gente vê surgirem, assim como o Delulu, algumas outras correntes de pensamento, de estudos, de práticas, visando performance, desempenho. Uhum. Grupos até motivacionais, a gente tem algumas histórias por aí. Quer dizer, essa busca por uma produtividade exagerada também, ela está muito presente em queixas de consultório. Isso pode acabar adoecendo as pessoas, se tornando um problema? Mas isso é corrente no consultório. Eu já tive paciente que queria remédio para déficit de atenção porque não conseguia prestar mais atenção nas 3 telas de monitor ao mesmo tempo. Eu falei, mas você não quer um tratamento, você quer um doping, né? Porque não é normal você ficar monitorando 3 telas de monitor e fazendo 2 reuniões ao mesmo tempo. Então, essa busca por uma performance acima do normal, ou a performance máxima, ela é um problema. Né? E tem muito. Eu tenho um certo receio dessas fórmulas de alta performance. Então, melhore a sua performance, chegue no topo, porque, desculpa de novo ser eu da notícia, Roberta, mas não vai dar. Não dá para todo mundo estar no topo. Não dá. Topo, por definição, alto do pódio é um só. Né? A maioria da gente vai estar na média, na maioria das coisas. Pode destacar em uma coisa ou outra, mas na média, a maioria das pessoas nem vai ter grandes destaque em nada. Isso significa então que ela é uma derrotada? Que ela é uma infeliz? Que ela não chegou lá? Ou pior, que ela não aplicou direito a fórmula? Porque se alguém está vendendo uma fórmula para alta performance, você compra essa fórmula e você não consegue, então o erro é meu, né? Eu que não fiz direito, porque a fórmula era garantida. Então eu tenho um pouco de receio com relação a isso. Eu acho que a gente tem que ser um pouco mais realista. E até pensando no nosso termo aqui, né? No tema de hoje do Delulu, de a gente ser um pouco descolado da realidade, ou usar técnicas de se descolar da realidade, eu lembrei de um fenômeno muito curioso que existe,
Tem algum debate sobre ele, mas de forma geral se acredita que existe, que é o chamado realismo depressivo. O realismo depressivo, o que significa? Significa que as pessoas com depressão, em vários estudos, as pessoas com depressão, lógico que eu não estou falando de depressão grave, não estou falando de pessoas assim com sintomas muito importantes, mas quando você não está assim tão bem, quando a pessoa tem alguns sintomas depressivos, ela tem uma visão um pouco mais realista das coisas. Então você pergunta, por exemplo, você dá lá uma prova de matemática e pede para as pessoas dizerem quanto tempo elas vão fazer e quantas elas vão acertar. E aí você faz sua estimativa lá e as pessoas que têm sintomas depressivos chegam mais perto de uma estimativa real de tempo e de performance. Quem tá bem sempre acha que vai fazer rapidinho, que vai acertar tudo e tirar 10, né? Então, fato é que a gente tem no nosso dia a dia uma visão um pouco descolada da realidade. E aí, nesse sentido, a depressão traria uma visão mais realista pra gente. Ah, Daniel, então você está dizendo que é bom deixar as pessoas com depressão? De forma nenhuma. Eu estou dizendo justamente o contrário, que o Delulu é bom nesse sentido, porque ele mostra, só aí os estudos de realismo depressivo, mostram que a gente precisa de um certo descolamento da realidade até para se motivar. A gente vem gravar o programa e a gente acha que o programa vai ser ótimo, que vai bombar e que vai ser maravilhoso. E na média é um programa que sai na média, porque a média é isso. Mas se a gente não achasse que ia ser muito bom, muito legal, talvez a gente não se motivasse para caprichar tanto e talvez ele ficasse aí abaixo da média, né? Então, eu acho que a gente tem que buscar esse equilíbrio. A gente não vai ficar tão realista assim do ponto de vista deprimido até, vendo a realidade nua e crua, a gente precisa de um docinho ali na nossa realidade até para nos motivar, mas a gente tem que saber, de um ponto de vista real, de que não tem pódio para todo mundo. A gente faz o nosso melhor e o nosso melhor já traz um caminho que pode ser divertido o suficiente, né? É interessante isso que você está falando, doutor, sobre esse equilíbrio, né? Essa coisa da gente ter um pé no realismo, mas sermos realistas, mas também não tão pessimistas, e o quanto que isso está ligado com a depressão. É mais fácil um pessimista se tornar um depressivo, então, doutor? Esse é um ponto importante. O otimismo, né? O otimista, não o ingênuo, que a gente já falou, mas o otimista que acredita que dá para se esforçar, que dá para realizar, que dá para fazer, ele coloca em marcha na sua vida coisas mais positivas que o levam para frente. O pessimista que, por exemplo, ele diz assim: pô, mas a festa vai ser chata. Eu sei que vai ser chata, eu já nem vou. Aí ele se isola. Né? Tô dando um exemplo prosaico aqui. Ou ele até vai na festa, mas já sabia que ia ser chata mesmo, então ele nem procura falar com ninguém na festa, porque ele já sabe que ninguém vai falar direito com ele. E aí, uma profecia autorrealizativa, né? A festa de fato se torna chata por conta do seu próprio pessimismo. Então, lembrando, a depressão é um transtorno mental, precisa de tratamento. Não estou elogiando a visão do depressivo, e quando a gente tem uma perspectiva que está principalmente negativa, majoritariamente negativa, alguma coisa está errada. Porque a gente varia, nossa visão varia. Às vezes a gente acha que está mais empolgado, às vezes a gente está mais neutro, às vezes a gente está mais triste, e as emoções variam. Se a gente tem principalmente um lado, se a gente está vendo principalmente o lado ruim, principalmente não acreditando, principalmente, enfim, pensando que vai dar errado, vale a pena conversar com alguém, ver o que está acontecendo. Será que não é bom mudar essa perspectiva? Será que tem um jeito de mudar essa perspectiva? Porque se você acredita que vai dar errado, você não se esforça, dá errado mesmo, isso alimenta a sua visão de que realmente as coisas só dão errado e vira um círculo vicioso. A terapia cognitiva, ela pode ajudar nisso, por exemplo, né? Mudar esses padrões de pensamento para que a gente acredite um pouco mais, se esforce um pouco mais, às vezes vai dar errado, mas às vezes vai dar certo. Sim, até porque a gente vê as pessoas buscando aí esse bem-estar no trabalho, essa segurança, e muita gente acaba caindo num transtorno mental por causa do mal-estar gerado por situações corriqueiras no dia a dia ali da rotina de trabalho, né? O mal-estar com o chefe, uma insegurança em relação a uma outra pessoa, o jeito de falar. Muitas vezes isso vai gerando uma angústia mesmo, né, doutor? Até para a gente deixar uma mensagem nesse programa sobre o Delulu, quais são os caminhos para buscar mais confiança e bem-estar no trabalho? Mais segurança, né, doutor? Acho que seria a palavra.
Eu acho que eu sou uma pessoa muito. Eu tendo, assim, já ficando mais velho, né, Roberta? Vendo muita coisa no consultório, eu acho que a gente não pode ter uma mensagem superficial, motivacional, dizendo: não acredite, seu trabalho vai ficar uma maravilha, acredite, seu chefe vai ser uma pessoa boa. Na realidade, vai ter gente boa no seu caminho, vai ter gente ruim, vai ter aspectos positivos, vai ter aspectos Oh, negativos. E o que a gente pode fazer de melhor é ajustar o nosso radar e valorizar cada pequena coisa positiva que acontece no nosso dia a dia. O paciente, quando está com depressão, às vezes a gente força isso, né? A gente pede que ele se esforce e às vezes diz: não, mas não é possível porque não tem nada de bom acontecendo. Mas fala coisas boas, de repente, o café da empresa é gostoso. Pronto, já começa por aí. E a partir de pequenas coisas que a gente vai se esforçando para valorizar, você começa a ajustar esse seu radar. Isso pode trazer mais confiança, mais bem-estar, enfim, um ambiente melhor no trabalho. E, de novo, isso é um círculo virtuoso aí. Né? Quando você espera só hostilidade, quando você espera só estímulos ruins, você reage negativamente e isso leva a um clima ruim. Quando você espera coisas boas e você devolve coisas boas, você recebe coisas boas de volta, né? E independente da performance, eu acho que, como a gente falou, né? A ideia de que a gente tem que ser vencedor e tem que performar no topo, isso é uma fábrica de burnout, isso é uma fábrica de esgotamento. Se a gente passar a valorizar o caminho, independente de onde a gente chega, eu acho que a gente vai conseguir caminhar mais, com mais energia, chegar mais longe e independente de onde a gente chegar, o caminho é que valeu a pena, né? As pessoas com quem você fez, as coisas que você se esforçou. Então acho que vale a pena a gente focar nisso também. com certeza. Doutor Daniel Barros, terminamos mais um programa Humanamente aqui na Band News FM. Muito obrigada, doutor. Até semana que vem. Sempre um papo muito bom e sempre são bem-vindas as dicas dos jovens, né? Pra gente falar dos temas. Gostei muito. Estamos descolados hoje, viu, pessoal? Obrigada pela sua participação, ouvinte. Na semana que vem tem mais Humanamente. Tchau.